No próximo sábado teremos o UFC 328 e na luta principal vamos ter o Khamzat Chimaev contra o Sean Strickland. O Chimaev vai tentar defender o seu cinturão e nesse vídeo eu vou trazer alguns momentos do Chimaev fazendo a última luta dele quando ele tomou o cinturão do Dricus du Plessis. Então vamos dar uma olhada em que ele fez ali, entrada de queda, coisa do tipo que a gente pode esperar para essa luta contra o Sean Strickland. Então vamos lá. Ele já começa a luta aqui, ó, em pouquíssimos segundos entrando em queda. Ele começa chutando primeiro na base de destro, né? Chutando com a perna direita, ele cai com a perna direita na frente, ou seja, ele cai na base de canhoto. O du Plessis tenta ali, né, dar uma aproximadinha, o Chimaev bota a mão da frente, ó, controlando a distância, saltitando. Quando o du Plessis vai trocar de base, já que o Chimaev também tinha trocado de base, o Chimaev aproveita e já entra na queda, ó. Em seguida, logo que trocou de base, o Chimaev já entra na queda. Du Plessis tenta levantar o joelho ali, ó, para meio que ficar de encontro no rosto, né? Só que ainda assim o Chimaev consegue grudar e já vai para a queda, ó. Tira do chão e já derruba. Isso com 7 segundos, ou seja, em apenas 7 segundos de luta, ele já conseguiu derrubar o du Plessis, lembrando que ele derrubou a luta inteira, né? Conseguiu controlar, enfim, teve um amplo domínio aí. Aqui o du Plessis ainda tentou, ó, inverter, ó, jogar ele para o du Plessis ficar por cima, só que o Chimaev no ar ali, ó, ele já bota o pé direito no chão, já gira o quadril para ele ficar por cima. Então, apesar do bom movimento do du Plessis, o Chimaev ficou na posição de vantagem. Depois, indo mais para frente aqui, a gente tem algo que o Chimaev fez várias vezes, que é o crucifixo, né? Então, ele domina ali o pulso direito do du Plessis, estica o braço, usa a perna esquerda para passar ali por cima do braço, né? E coloca no meio das pernas. Então, ele acaba fazendo uma posição aqui extremamente dominante para poder aplicar o ground and pound. O du Plessis tenta ali fazer força, né? Esticar, jogar o quadril lá para cima, explodir e tal, mas não consegue sair. Ele fica um bom tempo aí tomando vários soquinhos ali. A única coisa aqui que eu acho que o Chimaev podia fazer é algo que a Valentina faz quando ela faz o crucifixo, que ao invés de ficar dando soco só ali, ela usa muito o cotovelo, né? Porque o cotovelo corta, machuca bem mais. Chimaev não usou muito o cotovelo no crucifixo. Eu acho que é a única coisa que eu faria diferente, né? Eu faria o que a Valentina faz se eu fosse Chimaev, né? Que é nessa posição de extremo domínio, ao invés de ficar tentando dar esse soco aí, que realmente não causa tanto estrago assim, haja visto que ele fez várias vezes o crucifixo e o du Plessis, né, não sofreu grandes danos, eu acho que eu botaria ali o cotovelo, porque realmente, se ele trava no crucifixo e dá umas cotoveladas limpas ali, a chance da luta acabar é muito grande, né? A não ser que o Mario Yamazaki seja o árbitro, né? Como foi, eu tô fazendo essa piada, como foi da luta da Valentina com a Pedrita, né? Que a Valentina encheu de porrada ali e demorou muito pra luta acabar. Depois a gente tem aqui, ó, o Chimaev com o du Plessis ali próximo da grade, né? Colocando o joelho na barriga, mas o du Plessis de maneira inteligente, ó, já bota a mão ali, ó, e empurra e vira o quadril, então, para tirar esse domínio, porque é perigoso. E ainda depois do du Plessis de maneira inteligente também, ó, usa a grade ali, não poderia colocar os dedos ali, né? Mas enfim, ele gira para colocar os pés na grade também, enfim, para poder empurrar, para tentar sair dali. O du Plessis até que fez algumas coisas ali que eram corretas, que era o que deveria ter sido feito, só que não foi suficiente, né? Então ele acabou sofrendo muito domínio ali. Eu acho que o principal ponto, na verdade, nem é que ele teve uma performance de todo ruim, porque, primeiro, ele durou os 25 minutos, né? Conseguiu se defender de todas as tentativas de finalização, mesmo enquanto estava sendo dominado, ele não sofreu tanto dano, porque ele conseguiu travar bem. O ponto principal, que ele acabou perdendo a luta, e aí que a performance dele deveria ter sido muito melhor, é em relação a defender queda. Ele tomou muita queda o tempo inteiro e realmente ali ficou difícil. Então ele só usou a parte defensiva. Defensivamente, tirando a parte da queda, né? Mas no chão, no grappling, até que ele foi bem. Foi controlado? Foi, mas de novo, não sofreu grandes danos, não sofreu nocaute técnico, não foi finalizado, então ele sobreviveu, né? Só que o problema é que ele gastou 100% do tempo da luta só para se defender, né? Então, sim, o mérito dele foi levar a luta para decisão, porque, de novo, sem defender queda, ele não conseguiu conectar golpe e teve uma inversão ou outra ali na luta agarrada, mas não foi suficiente para ganhar round, né? Então, continuando aqui, ó, a gente tem o du Plessis conseguindo girar, só que aí o Chimaev, de forma inteligente, já vai para as costas, acaba tentando ali dominar, o du Plessis já gira de novo, só que aí o Chimaev é esperto, né? Ó, ele consegue acompanhar, aqui ele sai e já vira de frente, né? Então, dá para ver, ó, como teoricamente o Chimaev ia ficar numa posição ruim, mas ele já consegue virar e já entra na queda de novo e consegue derrubar. Então, mesmo quando parece que vai ficar numa situação ruim, o Chimaev, ele dá um jeito de já se posicionar e entrar na queda de novo e derrubar de novo. Então, é muito chato, é um nível muito alto, né? Aqui, ó, comecinho do segundo round, a gente tem o du Plessis
tentando ir para cima, e aqui eu separei porque é bem curioso, né? Que a gente sempre fala, é difícil você golpear andando para trás, é difícil você entrar em queda andando para trás, só que dá para fazer, né? Que aqui é o caso do Chimaev fazendo isso, a queda no caso, né? A gente tem o Duplessis indo para cima, o Chimaev anda para trás, troca de base, ó, na movimentação, ó, ele troca de base, caminha para trás. Quando o Duplessis joga o jab, mesmo andando para trás, o Chimaev bota o pé lá atrás e arranca para cima e ataca a queda. O Duplessis ainda faz a defesa, né? Joga o quadril lá para trás, as pernas lá para trás, usa o braço ali para empurrar. O Chimaev começa a ter dificuldade para derrubar, mas ele tem essa característica de não desistir da queda. Então, ele continua tentando, né, atacar a perna ali. O Duplessis vira de costas, né? Tenta correr. O Chimaev vai, gruda na cintura ali de novo e consegue ainda botar o Duplessis com o joelho, com as mãos no chão e ainda dominar o quadril. Então, você vê que o Chimaev, ele não só tenta a queda com frequência, ele consegue dar a queda mesmo andando para trás, que é difícil. Tudo bem, ele não conseguiu derrubar de imediato, mas ele não desistiu da posição, continua atacando até chegar nessa posição na grade, onde ele está dominando o quadril, né? Então, realmente é um cara que consegue ter muito êxito, porque se ele vai para a queda, ele vai determinado, tá? Não é assim, defender um pouquinho, então já vou desistir, não vou gastar energia. Não, ele pega e vai até conseguir, tá? Então é complicado lutar contra ele, né? Aqui no terceiro round, comecinho, ó, a gente tem uma finta do Chimaev, aí o Duplessis fica ali, ó, só na longa distância, o Chimaev muda de base e, de novo, depois de mudar de base, ele já vai para queda. Aqui ele toma uma mão ainda, né? Uma mão esquerda ali, só que aí ele já abaixa, já entra na queda. Duplessis tenta, ó, empurrar a cabeça, tenta defender, bate na grade, só que o Chimaev, de novo, não desiste da posição, ataca só as duas pernas ali, ó, puxa e já coloca o Duplessis com a bunda no chão. Depois, continuando aqui, ó, terceiro round, mais uma vez o crucifixo, né, ó. Ele passa o joelho ali, ajoelha por cima, faz força, coloca o braço do Duplessis no meio das pernas e aí vai pro soquinho de novo. Acho que poderia ter usado mais cotovelo aqui do que só os soquinhos que ele acabou fazendo de novo, né? Depois, continuando, a gente tem aqui, ó, finalzinho do terceiro round, ele vai pra montada, né, ó, de forma mais tranquila aqui, né? Não conseguiu causar grandes danos de novo, né, apesar de ter conseguido uma boa posição. Depois a gente vai pro quarto round, comecinho de quarto round de novo, ó, o Chimaev bota um belo jab e depois em seguida tenta entrar na queda, só que aqui foi o que eu falei no vídeo do Bochecha, né? Você vê que ele entra no jab, só que, ó, ele demora um pouquinho pra entrar na queda e aí tá um pouco longe, ó, olha a distância, ele não tá tão perto. Então, mesmo ele sendo muito bom, ó, dá tempo do Duplessis jogar a perna lá pra trás e fazer a defesa, ó. Então, mais uma vez, a gente vê que mesmo você sendo um Chimaev, se você entra na queda muito de longe, é difícil de você conseguir concluir a queda. Só que o Chimaev tem a característica do que eu falei, né, de não desistir. Então, por mais que o Duplessis esteja defendendo, ó, o Chimaev não desiste. Ele ataca uma perna só, o Duplessis vira de costas, corre, só que o Chimaev joga uma mão direita, o Duplessis joga um cruzado no vazio, o Chimaev continua indo para cima, não desiste, gruda de novo e a partir dessa segunda grudada, né, ele dá a mão com mão e consegue ali, ó, desequilibrar e continuar na queda. Então, você vê que ele não desiste, por mais que ele tenha tentado a queda numa distância errada, não ter conseguido derrubar, o Duplessis defendeu, o Duplessis tentou correr, ele vai que nem um desesperado atrás, ele vai que nem um caçador mesmo, né, atrás da presa ali, até conseguir o que ele quer. Então, isso é algo que pouquíssimos têm, né? Geralmente o cara tenta a queda, defendeu, o cara já, não, beleza, vamos tentar de novo, né, vamos reiniciar. O Chimaev não tem muito essa, não consegui, vamos reiniciar. Não consegui, eu vou de novo, né? Vou continuar aqui tentando. Eu não vou parar, desistir no meio e vamos voltar, vamos trocar de novo. Não, ele vai ficar correndo até te pegar, tá? Então, isso é bastante chato, né? Aqui, ó, quarto round, o Duplessis vai chutar, o Chimaev já estava abaixando para dar queda, né? Toma uma joelhada na orelha ali, né? Só que ele consegue absorver e, de novo, não desiste da queda. Tomou a joelhada, ele podia voltar e falou, não, pera, né? Não, ele simplesmente continua o movimento, ó. Abraça a perna, vai de novo, ó, mão com mão, leva para a grade, passa a perna e derruba de novo. Então, mais uma vez, provando que para ele o foco é derrubar. Então, assim, não importa. Você defendeu? Não importa, vou continuar. Você, sei lá, jogou um golpe de encontro, como foi o joelho, né? Ou você virou de costas e correu para a grade, enfim. Toda a situação a gente vê que o Chimaev prossegue, ele continua até
derrubar, tá? Aqui, ó, o Duplessis tenta, ameaça, né, uma joelhada voadora, tenta a mão esquerda, o Chimaev esconde o rosto, saindo dos 2 golpes. Aqui ele tava andando para trás, né, ia tentar a queda de novo, só que, ó, como é difícil, né? O Duplessis simplesmente tá longe, então o Chimaev não consegue derrubar. Aí o Duplessis ainda pega, chuta alto, só que pega no braço do Chimaev. Então, você vê como é difícil, mesmo o Chimaev, que é excelente derrubando, andando para trás, ele tenta derrubar, só que é muito difícil de conseguir derrubar. Então, na primeira vez que eu mostrei, ele conseguiu, porque ele insistiu na queda, porque na primeira tentativa andando para trás ele não conseguiu, e aqui ele tentou de novo e também não conseguiu. Então, por isso que você ficar andando para trás contra esses caras é perigoso, né? Porque você facilita muito ele entrar em queda. Então, ele andando para trás, ele tenta a queda também, mas é muito mais difícil, né? A gente tá vendo aqui como o Duplessis, que tava tomando queda toda hora, quando o Chimaev tava andando para trás, o Chimaev tinha muita dificuldade para derrubar ele, né? Então, não é fácil. Aí aqui, ó, quinto round já, né? O Chimaev tenta entrar na queda, ó, ele joga a mão primeiro, ó, como eu falo, né? Esconde o que você quer fazer. Então ele avança jogando a mão. O Duplessis, de maneira inteligente, tenta jogar um upper ali, ó, só que o upper passa no vazio, né? Mas, ó, a resposta para a queda, né? Todo mundo faz isso, né? Joga o upper, só que não pegou. E aí o Chimaev continua indo para frente, ataca a perna, o Duplessis tenta fazer a defesa, mas, de novo, acaba dando as costas. Chimaev, de novo, né? Joga o peso ali, ó, para lateral, né? Para as costas, sentido das costas ali, e o Duplessis toma a queda mais uma vez. Depois ele chega a levantar, tenta virar de frente, aí o Chimaev escorrega e cai por baixo. Aqui é o que eu falo, né? Quinto round, o Chimaev já começa a dar umas bobeiras, né? Então aqui, coisa que não aconteceria no início da luta, aconteceu, né? Ele acabou caindo por baixo, escorregando, enfim, ficou numa posição ruim, né? Teve que ele travar, ele fazer o que o Duplessis fez a luta inteira, né? Aí o Duplessis, assim, eu não entendi porquê, né? Mas o Chimaev tenta sair de baixo, ao invés do Duplessis controlar, ele tenta atacar o pescoço. E aí o Chimaev consegue ficar por cima e ali a guilhotina já não vai pegar, né? Porque escorrega e tal, então perdeu a posição, né? Ali eu acho que o Duplessis deveria, na verdade, ter pesado para cima, ter tentado controlar o Chimaev primeiro para depois tentar fazer alguma coisa, né? Ele tentou atacar o pescoço ali e acabou perdendo a posição. E aqui no último minuto da luta, a gente tem o Chimaev botando um belo jab na aproximação do Duplessis e em seguida, ó, de novo, já vai para queda e aí o Duplessis de novo pesa o quadril, quinto round, né? Já fica difícil de derrubar, como eu falei. Então o Chimaev ali não conseguiu e aqui faltando 30 e poucos segundos, os dois ali de novo na luta agarrada, o Chimaev tenta a queda, só que de novo ele não consegue, acaba caindo por baixo, o Duplessis cai na montada, aí ele tem 30 segundos para trabalhar, ele tenta golpear, Chimaev, ó, já vira o quadril, enfim, tenta sair ali de baixo, das costas, mas aí o Duplessis não consegue aproveitar muito, Chimaev segura a mão dele ainda, puxa e acaba ficando por cima ainda logo que a luta acaba. Então, o que a gente percebe, né? O Chimaev tem um repertório gigante de queda, ele não desiste das quedas, só que com o passar dos rounds, dá pra ver que ele perde um pouquinho da dominância, começa a não ter a mesma efetividade para derrubar, ele começa a perder posição que geralmente ele não perde, às vezes acaba caindo por baixo, acaba até sofrendo uma montada. Então, o Duplessis não teve também condição de aproveitar, é verdade. Mas dá pra ver que o Chimaev, obviamente, começa a cair desse super rendimento absurdo que ele tem no início. Então, ele é muito bom, né? Tem essas quedas andando para trás, enfim, tem realmente um repertório muito grande, mas o fato é, ele ficou 25 minutos dominando completamente o Duplessis e não conseguiu aproveitar o ground and pound da maneira ideal, porque ele teve vários crucifixos, por exemplo, que ele poderia ter acabado com a luta, não conseguiu, não teve um grande repertório de ataques de finalização, apesar de que o Duplessis tem mérito de ter defendido, mas ele não teve tantos ataques assim, e no quinto round, de novo, ele deu algumas bobeiras. Então, é o que eu falo, o Strickland vencer a luta contra o Chimaev é muito difícil, porém, oportunidades dá pra ver que tem, né? Dá pra se defender sim, tanto do ground and pound quanto das finalizações, pra você tentar sobreviver, e a luta durando, o Chimaev vai caindo de rendimento, ele não vai ter esse domínio todo, aí a questão é conseguir aproveitar. Então existe uma chance de vitória do Strickland, como a gente consegue perceber aqui, que tem como sim vencer, porém, de fato, é muito difícil, porque o Chimaev não desiste das quedas quando ele não consegue derrubar de cara, e ele tem um domínio muito amplo, né, por muito tempo. E se ele vier com cotovelada, por exemplo, no crucifixo, vier com mais tentativas de finalização, acaba dificultando ainda mais para o Strickland, tá? Então, o Duplessis tentou, né? Tentou joelho de encontro, enfim, tentou algumas coisas que seria o ideal, mas ele, apesar de conectar uma coisa ou outra, não conseguiu vencer a luta. Então, eu continuo, né, com o meu palpite, que é o mesmo das bolsas, uma grande vantagem para o Chimaev, porém, como deu para ver, existem momentos, brechas que podem ser trabalhadas.
batalhadas, tá? São poucas, é muito difícil, mas nada é impossível, tá? O Strickland, se tiver no gás aí, de novo, passar por esses perrengues do começo, talvez ele consiga, no final da luta, tentar alguma coisa para tentar vencer. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou, né, desses momentos aqui. Você acha que tem como o Strickland vencer ou realmente é quase impossível? Enfim, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!